Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns. Estamos iniciando mais uma vez o estudo, dando continuidade às nossas reflexões sobre a primeira parte da obra, Noções Preliminares. E ainda estamos estudando o capítulo 4 dos Sistemas. Hoje nós vamos nos concentrar sobre o item 43 deste quarto capítulo. Estamos analisando algumas teorias que são teorias opostas à teoria da vida espiritual para a explicação do fenômeno espírita. Assim, analisamos charlatanismo, loucura, alucinação, músculo estalante, e no estudo anterior, nós começamos a estudar alguns sistemas que não negam a existência do fenômeno. Esses quatro primeiros que eu citei são sistemas de negação do fenômeno espiritual. Agora, estudamos anteriormente o sistema que atribui ao fenômeno causas materiais. E nós vimos Allan Kardec refutar esse sistema das causas materiais. O mesmo será realizado com o sistema que nós estudaremos hoje, aqui no item 43, o sistema do reflexo. Esse item 43, que é composto por 7 parágrafos e que apresenta mais um dos sistemas de explicação alternativa à explicação do fenômeno das mesas girantes como tendo por causa o plano espiritual. Então, esses sistemas dizem, não há fenômeno espiritual, há um fenômeno de reflexo. Vamos entender o que é esse reflexo, né? Vamos lá, então. Reconhecida a ação inteligente, movimento anterior do texto, né? Estudamos na semana passada essa questão da ação inteligente, da causa inteligente. Kardec retoma falando sobre apenas uma ação inteligente. Existe uma ação inteligente na mesa ao se comunicar, né? Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Então vejamos que Kardec vai devagar com os argumentos, né? Ele fala, olha, primeiro reconhece-se o fenômeno, depois reconhece-se a inteligência e agora a gente estuda de onde vem essa inteligência. Muito bem, julgou-se que bem podia ser a inteligência do próprio médium se manifestando. Ok. Ou a dos assistentes a se refletirem, por isso aqui sistema do reflexo. O médium refletindo a inteligência dos assistentes, exatamente como a luz ou raios sonoros se refletem. Né? Era possível, é uma possibilidade, não vamos descartá-la a princípio, né? Só a experiência podia dizer a última palavra. Bem, mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Então vejamos, né? Já não é mais uma ideia materialista, porque existem pensamentos, existe inteligência que sai dos assistentes e vai ao médium. Existe uma inteligência que sai do médium e passa para a mesa. Olha só, né? Já não é mais um sistema material. Por isso, Kardec conclui: para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, né, pela via de uma mesa, pela via da mente do médium, preciso era, se admitisse existir no homem, um princípio exterior do organismo. Algo que está fora do corpo, porque não se passa inteligência de um corpo a outro sem que haja um intermediário, né? Então tem algo que está fora do organismo. Esse sistema de explicação, portanto, já é um sistema que não é mais materialista. Já é um sistema que admite uma causa fora da matéria, né? Parágrafo 2. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Entretanto, né, embora reduzido a essas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? É a pergunta que Kardec faz, né? Suponhamos que se constatasse essa realidade. Um assistente pensa uma coisa e o médium reproduz. Todos os assistentes pensam e o médium vai reproduzindo esses pensamentos dos assistentes. Isso seria, por si só, fascinante.
já seria uma coisa, como escreve Kardec, bastante notável, digna de produzir estudos, né? E se fosse então a repercussão num corpo inerte desses pensamentos, se fosse numa mesa essa repercussão, né? A mesa dando pancadas e traduzindo o pensamento dos assistentes ou dos médiums, seria algo tão fascinante quanto. Então, como que a gente, eh, como que a gente poderia abrir mão do estudo de um fenômeno dessa ordem? Não poderíamos, né? Nós nos sentiríamos muito incentivados a seguir estudando. Então Kardec pergunta por que desprezam esse fenômeno dessa forma? Né? Não era para se desprezar. Então, então veja, né? Se desprezam um fenômeno desse, mas se afadigam, né? Na pesquisa de uma fibra nervosa. E uma fibra qualquer do corpo, né? Se dedicam tanto ao estudo do corpo, por que não se dedicar a um estudo desse âmbito, que é um estudo de um âmbito realmente muito interessante da existência terrena, né? Segue Kardec dizendo, né? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria e a experiência a condenou. Então, aqui nesse parágrafo 3, Kardec apresenta para a gente os resultados da experiência que foi feita com esses fenômenos. Porque o pensamento expresso, como está aqui no destaque do texto, não somente pode ser estranho ao dos assistentes, diferente do pensamento dos assistentes, mas muitas vezes ele pode ser também contrário ao pensamento dos assistentes, o que contradiz as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Então, não pode vir de uma pessoa quando ela pensa no branco e o fenômeno fala sobre o preto. A pessoa pensa na cor branca e o fenômeno diz o contrário, diz outra coisa, diz outra cor. Então, o pensamento não pode ser, não pode estar com aquela pessoa ou com as pessoas que estão ali presentes. Portanto, a conclusão do parágrafo 3, né, a notícia do parágrafo 3, é que a experiência contradiz, porque muitas vezes o pensamento manifesto pelo fenômeno é um pensamento contrário àqueles que os médiums poderiam ter. No entanto, pode acontecer uma coisa diferente, né? Parágrafo 4 segue dizendo: em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e o pensamento dos assistentes. A mesa dá uma resposta, através das pancadas, que é idêntica à resposta dos assistentes do médium. Mas notemos que outra vez Kardec fala em certos casos, não em todos os casos. Existem os casos anteriores, né? Do pensamento contrário. E vejamos que o pensamento contrário não corrobora com a teoria do pensamento dos assistentes. E quando o pensamento é idêntico, aqui então a gente pode abraçar a teoria nesses casos de que foi o pensamento dos assistentes? Kardec lança a pergunta logo na sequência: o que que isso prova, senão que os assistentes podem pensar exatamente do mesmo modo que a inteligência que está se comunicando? Nada, né? Ele ainda dá o exemplo de uma conversação. A gente está conversando com uma pessoa e o nosso interlocutor expressa um pensamento análogo que está na nossa mente. Isso acontece com muita frequência, né? Então a gente vai dizer que o pensamento era dele? Que o pensamento não era nosso? Ou que o nosso pensamento passou para ele? Então vejam, né? É, nem a teoria do pensamento idêntico e nem a teoria do pensamento contrário são suficientes para refutar a existência de um espírito comunicante. As duas coisas não dizem nada de contrário em relação a um espírito comunicante. Então, sigamos para o parágrafo 5. Kardec escreve: como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? Então, aqui, alguns fatos tirados de observações, de experiências, como Kardec escreveu anteriormente,
que vão dificultar cada vez mais a explicação que aponta como causa do fenômeno a inteligência dos assistentes ou do próprio médium. Veja só, em alguns momentos, o médium escreve, mas ele é analfabeto. Em outros momentos, a resposta tem alto alcance filosófico, mas o médium nunca fez um curso de filosofia, nunca foi adepto a pensamentos filosóficos. E nem nenhum dos assistentes ali presente. Muitas vezes, as respostas são dadas a perguntas mentais. Outras vezes, as respostas vêm em língua que o médium desconhece e também os assistentes ali. E Kardec completa dizendo que existem 1000 outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. Então, aprecia-se que a inteligência é diferente da do médium ou da dos assistentes pelo conteúdo, pelo teor das respostas que ela apresenta, e não por ser contrária ou concordante com o pensamento dos médiuns e dos assistentes que estão presentes à reunião. Isso é muito sério, né? Porque quando esse fenômeno ou esses fenômenos se apresentam dessa forma e são observados, são catalogados, são registrados, são comparados uns com os outros, eles atestam que, de fato, a inteligência que se comunica tem graus de conhecimento, graus de percepção que mostram que ali existe uma individualidade, que essa inteligência tem, como Kardec colocou aqui 1000 outros fatos, ele abre campo, né, para que possamos comentar dessa forma. Essa inteligência tem memórias que não podem pertencer à memória nem do médium, nem dos assistentes. Essa inteligência traz fatos da vida de si mesma em outras épocas ou em sua atual experiência como espírito. Como que um espírito narra a experiência dele no plano espiritual e isso vem da cabeça do médium, vem da mente dos assistentes? Não, não é, isso é impossível. Então aqui cai é, esse argumento, né? Esse argumento que coloca a causa na, na mente, né? Nas experiências dos assistentes ou do próprio médium, né? Apresentando ali como um reflexo da própria mente dessas pessoas que estariam ali envolvidas na reunião. Bem, 2 últimos parágrafos do texto. Parágrafo 6 seguem os argumentos de Kardec. Provada como está moralmente pela natureza das respostas a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente pelo fato da escrita direta, isso é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis nem pena, sem contato e malgrado todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. Então veja, tem uma prova moral, provada moralmente, pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa, provada materialmente pelo fato da escrita direta. Escrita direta que se apresenta, né, sem lápis nem pena, nada. Se guarda por exemplo, né, pode-se guardar uma folha de papel numa gaveta, trancar a gaveta e a presença de um espírito trará ali uma mensagem escrita. Quando a gente abre a gaveta, a gente tem uma folha com uma mensagem escrita. Segue Kardec. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Então, aqui, Kardec afasta também a ideia de uma ação fluídica, do reflexo por um fluido. Vejam que uma prova material, a escrita direta, uma prova moral, os conhecimentos, as informações, o modo de escrita, a linguagem pela qual o fenômeno se apresenta, todas as provas que vão sendo somadas ali em favor da existência de uma inteligência externa às inteligências que estão presentes naquela reunião mediúnica, né? Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente
se veja nele um reflexo dos assistentes. Então, existe ainda esse caso, né? Kardec também volta a citar. Às vezes, o médium simplesmente começa a escrever ou a falar, e algo que não foi perguntado, uma mensagem que veio sem nenhum tipo de estímulo por parte dos presentes na reunião, com conhecimentos que não fazem parte, né, da cultura daquelas pessoas. Enfim, como nós dissemos, as observações, né? Kardec chega a essa conclusão de que a experiência contradiz a hipótese de que o fenômeno seja um reflexo das inteligências presentes. Último parágrafo, meus amigos, parágrafo final, conclusão do texto. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. O que Kardec quer dizer com isso, né? Bom, se a gente tem só o reflexo das mentes que ali estão, olha só o que pode acontecer, né? É bastante descortês quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria. Fora desatencioso para com os assistentes pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Veja o Livro dos Espíritos, introdução, parágrafo 16. Então, esse é o último caso que Kardec aborda aqui. A gente tem ali pessoas tranquilas, honestas, pessoas de boa índole, de bons pensamentos, e vem uma comunicação com palavras inadequadas, com expressões menos dignas, com pensamentos, né, que não refletem o grau de o grau de erudição, muitas vezes, daquelas pessoas, o grau de educação daquelas pessoas. Então, dizer que aquela inteligência reflete o pensamento dos presentes é algo que ofende, né? É algo descortês, é algo que realmente é desagradável para as pessoas que estão participando dessa reunião. Esse último argumento de Kardec é um argumento que vale muito, né, para a gente pensar, para a gente refletir sobre as reuniões, inclusive as reuniões mediúnicas que são realizadas hoje nas casas espíritas, não é mesmo? Muitas vezes um espírito se apresenta e ele traz ali argumentos, traz informações, traz conclusões que, se nós nos deixarmos levar por essa ideia de que o médium é o responsável pela comunicação ou que os assistentes estão instigando aquele tipo de ideia, realmente a gente pode desequilibrar até mesmo a harmonia da nossa reunião, não é mesmo? Bem, meus amigos, nós temos como consequência desse estudo a persistência da identidade, do caráter do espírito que se comunica. Muitas vezes, essas comunicações revelam uma personalidade integral, com memórias de vidas passadas, com trejeitos, com informações e com tudo aquilo que é próprio de uma individualidade, né? O que confirma que o ser é uma unidade indivisível, que nós continuamos a existir após a morte do corpo físico e que podemos travar esse contato entre os dois planos da existência. Então, mais uma vez, a causa das comunicações mediúnicas são espíritos. Nós temos uma alma imortal que está em progresso constante. É isso que estamos conseguindo constatar dessa análise dos sistemas proposta por Allan Kardec aqui em O Livro dos Médiuns. Bem, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Fraterno abraço. Nos vemos na próxima semana. Muita paz a todos.